Mostrando as origens antigas. Alguém mandou falar para mim sobre a ideia de Messias, ou Machia, né? Então, a ideia a palavra Machia, né? Que nós traduzimos como Messias, significa aquela pessoa que é ungido, que é colocado óleo sobre a cabeça. Que poderia ser um político, poderia ser também um profeta, poderia ser digamos assim, um libertador, né? A palavra Messias significa ungido, que é colocado o óleo sobre a cabeça dele, ou um sacerdote, ou um profeta, ou um governo, um rei. Então, em toda a época da história do povo judeu, do povo de Israel, havia conflitos e o povo era oprimido. Então, os profetas que surgiu após o exílio babilônico para cá, pregou uma esperança messiânica de um Machia, de um Messias, que vinha libertar o povo da escravidão e da opressão. Então, em toda a história de Israel, existiu vários Machia, vários Messias, podemos dizer assim, que disputavam a candidatura de Messias, de Machia, para ter o controle de Israel e libertar o povo que era oprimido por um exército invasor ou mesmo o governo local que ali habitava ali, quando havia a necessidade de trocar de governo, né? Como no caso Saul, e foi colocado Davi no lugar dele, tá? Davi era como uma espécie de Machia para aquela época, já que o povo rejeitou Saul, que era um Machia também, um Messias, digamos, um ungido, né? Então, depois, quando o cristianismo surgiu com a ideia de profecias messiânica, de um novo Machia, esse Machia seria o Machia que ia vir o mundo acabar com a guerra, acabar com a fome e colocar a humanidade em paz, né? Esse é o contexto do Machia. Quem é o Machia atual hoje em dia? Jesus, tá? Então surgiu dentro do grupo do judaísmo vários grupos religiosos, várias divisões, né? Temos, por exemplo, muito recente, famosa, que é do caso judeu messiânico, que crê em Jesus Cristo como Messias. Essa é a crença deles, é a teologia que é pregado aí para o povo cristão. E o cristianismo tradicional é esse que fala de Jesus, né? Essa história que a gente conhece desde o tempo, que é pregado pelo catolicismo, pregado pelos os protestantes, os evangélicos. E então, no Brasil chegou essa ideia de judeu messiânico. Mas, na verdade, a história do Eterno é uma só. Deus nunca nasceu e nunca morreu. Deus nunca foi e nunca será. Não se podemos aplicar para o Eterno certas palavras. Até o nome dele não é Elohim. Nós chamamos de Elohim, nós chamamos do Eterno porque a gente precisamos de um nome, de um dialeto para chamar a força criadora. Então nós chamamos de Elohim, né? Nós chamamos de Raché, nós chamamos de Adonai, né? Nós chamamos do famoso tetragrama sagrado, que é uma disputa muito grande, que olhar para nós resolver o tetragrama, que algum fala que é Yavá, né? Segundo a teologia judaica afirmam isso. Já os samaritanos falam que não, que se perdeu a pronúncia, ok? Então, só para vocês verem a importância disso aí. Então, em cada época diferente foi pregado, foi anunciado vários Machia. Só que esses Machia nunca vieram e nunca vai vir para acabar com fome, para acabar com a paz. A única pessoa que pode acabar com a guerra e colocar paz no mundo, quem é? Somente o Eterno, né? Só Deus. Ele pode, porque foi ele que criou todas as coisas. No dia que ele quiser, ele pode acabar com a guerra, acabar com a violência, tá? Mas por enquanto não passa disso. Esses Machia não salvam nem eles mesmos, tá? O único salvador é o Eterno. Está escrito que eu sou o único salvador. Não há outro fora de Deus. Enquanto tem muitos textos falando que Deus é um. Por isso, no Deuteronômio 6, verso 4, é o seguinte: Shema Israel, né? Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, né? Ouve Israel, o Eterno nosso Deus é um. Ele é um. Que é o comando de todo o universo. Então, tudo isso aí não é real. Se você for estudar as profecias messiânicas, muitas delas não têm cumprimento. São profecias da literatura do judeu, tá certo? Os samaritanos só querem os 5 livros só. Tenha hoje um domingo maravilhoso. Todarabá, Lei, Traote. Que Deus vos abençoe.